Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um programa falando de Espiritismo. Vai ao ar toda terça-feira às 20h30. Vocês podem acessar aí no YouTube, no Facebook, no Instagram. Os acessos estão aí embaixo. É um prazer estar com vocês. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Espiritismo, a importância dele nesse momento de mudança do planeta, da transição planetária. Como é importante a humanidade se espiritualizar. E eu faço um convite a vocês para essa reflexão. Como é que vocês se veem nesse contexto espiritual da Terra? Como vocês veem as pessoas dentro da família de vocês? Vocês acham que as pessoas mais próximas de vocês estão preocupadas com isso, se espiritualizarem? Vocês veem as pessoas preocupadas em serem melhores com relação à humildade, com relação à paciência, à resignação, ao perdão? Vocês se veem assim e veem as pessoas preocupadas com isso? A gente vê, às vezes, a pessoa muito preocupada em seguir uma religião, mas ela não está preocupada em se transformar. Infelizmente, essa é uma grande realidade. E a mensagem de Jesus é toda de transformação. Por isso que o cristianismo foi muito desvirtuado. E muitas pessoas que se dizem cristãs, na verdade, não são cristãs na sua essência, porque não seguem aquilo que realmente é a essência do cristianismo. Então é muito fácil falar, é muito fácil você tentar exteriorizar algo que você não é no íntimo, né? Então, por isso que eu estou perguntando, como vocês se veem? Porque essa deveria ser a nossa grande preocupação. E se há uma coisa que o Espiritismo proporciona, e eu digo para vocês, até pela prática, não só da leitura, da reflexão, porque a leitura é boa. Quando a gente fala assim, numa palestra, quem vai numa casa espírita, é bom que você ouve e você começa a refletir, né? Mas quando você vê na prática, por exemplo, através da mediunidade, numa reunião mediúnica, os espíritos se manifestando. E o que é uma reunião mediúnica numa casa espírita? Normalmente é uma reunião fechada, já falei algumas vezes sobre isso aqui, onde aqueles médiuns são sempre os mesmos, não tem plateia, não tem público, e os médiuns recebem os espíritos que são trazidos pelos dirigentes da casa. E esses espíritos são trazidos para serem ajudados. São espíritos em sofrimento. É muito comum, por exemplo, atender espírito suicida. Ele vem sofrendo, vem chorando. Espíritos de pessoas que mataram outras. Espíritos que vêm revoltados às vezes. Mas se são trazidos para uma reunião mediúnica, é porque eles estão prontos para serem atendidos. Existe algum tipo de arrependimento neles. Eles não são trazidos à toa. E nesse contato, você sente o drama que é desencarnar mal, por um suicídio, por ter cometido erros graves, sentimentos de culpa. Eu fico imaginando, e tem alguns trechos da literatura espírita que narram essa situação, os políticos, que têm tudo, a maior parte deles homens ricos, e não se contentam com o que têm, e querem dominar, querem impor suas ideias, querem enriquecer cada vez mais. O que acontece? Eles praticam o mal em larga escala. Não são todos os políticos, há exceções, mas infelizmente, pelo menos na América do Sul, a maioria, que quer utilizar uma posição para enriquecer e ter poder. Que ilusão! Que ilusão! Do lado de lá, o que eles vão encarar é uma dor tão grande, e a maior parte deles vai levar várias encarnações, porque eles têm que restituir com o bem o mal que eles fizeram. E a lei de Deus não é infalível. Então, na reunião mediúnica, você vê esses desvios
na prática, a dor que isso causa. E por isso, nós espíritas, tendo essa visão espiritual, temos o que? Muito mais responsabilidade. Quando chegar do lado de lá, nós não vamos poder dizer, eu não sabia que era assim. E olha, tem uma coisa, a lei não é dura, não. A lei só pede uma coisa, que a gente siga o caminho do amor. Nós sabemos disso, a nossa consciência nos fala sobre isso. A nossa consciência é o nosso juiz. A consciência pesa de quem já tem um mínimo de responsabilidade, um mínimo de amor. Porque tem muita gente que comete o crime, o mal, e não está nem aí. Mas fica gravado na consciência, sim. E na hora certa, aquele peso vem. Então, o Espiritismo nos abre essa visão sobre a vida como ela é. E as obras espíritas, elas normalmente focam muito esses primeiros planos aqui da Terra, que são planos de dor, justamente para nos sensibilizar. Olha a lei de causa e efeito, olha a consequência do mal. Mas o Espiritismo mostra o outro lado também, a consequência do bem. Porque quem se esforça para ser melhor, e faz isso com vontade, e tem fé, ele colhe benefício. E os benefícios são muito grandes também. Então o Espiritismo também mostra o que é a vida superior, o que é a vida desses espíritos que já ultrapassaram essa barreira da dor, de fazer o mal ao outro e de fazer o mal a si. Porque existem pessoas que não fazem mais o mal ao outro assim de forma tão explícita, mas fazem mal a si. E o que é fazer mal a você mesmo? Acomodação é isso. É você não se preocupar mais em aprender nada. Você está fazendo mal a você. É você não se tratar bem com relação a uma ajuda médica, com relação à alimentação, um exercício físico. Porque às vezes a pessoa se preocupa muito com a aparência, mas não se preocupa com a saúde. E nós temos responsabilidade até nisso. Nós temos a nossa responsabilidade. E isso é fazer o mal. É quando a gente tem um vício e não se libera desse vício. É um suicídio lento. E por aí vai. Então eu estou falando essas coisas porque nós estamos num momento no mundo de grandes abalos, onde nós deveríamos estar mais sensíveis às coisas espirituais e à realidade que é a vida espiritual. Porque o Espiritismo não veio para ser mais uma religião, não. Ela até é, porque ela te religa a Deus, mas a princípio Kardec se preocupou em entender o que era aquilo que estava acontecendo, aqueles fenômenos. E a princípio ele foi estudar a mediunidade, porque ele viu que tinha alguma coisa por trás ali. Kardec não tinha nenhuma intenção de fundar uma religião. Aliás, a rigor, Kardec não fundou religião nenhuma. Kardec fez um estudo sobre a mediunidade e lançou 5 obras e muitas reflexões. Mas ele sentiu, ao longo do trabalho dele, que aquilo teria realmente um fundo religioso. Ele foi até informado pelos espíritos que todo esse trabalho que ele estava fazendo, aquilo ali, no fundo, era o Consolador que Jesus tinha prometido enviar para explicar todas as coisas que Jesus não pôde explicar na época e relembrar o seu Evangelho. Daí, o Evangelho segundo o Espiritismo. O que é isso aqui? São os ensinamentos morais de Jesus, deixando de fora toda a parte polêmica. Não importa se Maria era virgem, questões como essa. O que importa é o que Jesus quis dizer, por exemplo, quando falou: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Qual é a essência dessa mensagem? E os espíritos vêm, então, destrinchando esse assunto. Bem-aventurados aflitos, pois serão consolados. E aí vem os espíritos no capítulo 5, o maior do Evangelho, falando sobre a dor, as causas anteriores das dores, as causas atuais das dores, das aflições.
o esquecimento do passado, porque se esquece o passado na hora de reencarnar. Então, uma informação muito rica que vem de Jesus através dos seus trabalhadores. E no caso do Espiritismo, Jesus coloca um espírito que não se identifica pelo nome, ele só diz que é o Espírito de verdade. Porque lá atrás Jesus falou que ia enviar um outro Consolador, o Espírito de verdade, que ia explicar todas as coisas e nos relembrar o que ele havia dito. Então esse Espírito de verdade, que cá entre nós, alguns dizem que é João Batista, se é ou não é, não tenho certeza, né? Mas só entre nós. Então esse Espírito de verdade, ele coordena toda a equipe e ele é 100% ligado a Jesus. Então nós temos informações muito ricas. E para que eu estou falando disso tudo? Então, voltando ao início. A nossa necessidade de encararmos a vida, de nos espiritualizarmos e de nós mudarmos por dentro. Porque esse programa está sendo gravado no final de dezembro de 2023 e deve ir ao ar um pouco antes do Ano Novo. Mas ele serve para qualquer época, porque ele é acessado, esses programas do MAP que são gravados, são acessados em diferentes épocas. Então, se você está acessando depois do Ano Novo, não importa. Tudo que a gente está falando é válido, né? Mas para quem está acessando agora, um pouquinho antes do Ano Novo, gente, vamos parar um pouco. Eu falo para as pessoas, às vezes, nos atendimentos lá no MAP, nas macas, assim, dá um tempo para você, porque as pessoas às vezes estão naquele dia a dia, correndo, cansadas, deprimidas, que eu falo assim, dá uma parada, arruma um tempo para você, senta sozinho na areia de uma praia, perto da natureza, fala com a tua família, eu preciso de um tempo para refletir, respira, se conecta com o alto. Vocês fazem isso? Quebra a rotina. Então esse fim de ano é muito bom para isso, porque as pessoas também vão para festa, foguete, fogo, comilança, né? Faz um pouquinho diferente. Você pode até comemorar com a família, com os amigos, não é disso que eu estou falando, mas arruma um tempo para você, faz uma análise da sua vida, né? Do que você fez de bom, onde você tem consciência que você errou. Já que é um ano novo e a vida é feita de ciclos, a vida é feita de ciclos. O ano novo é um outro ciclo, mas o espírito é o mesmo. Quem tem que se renovar somos nós por dentro. Então, que tal um ano novo para você de verdade? Mas não é aquele ano novo, vou começar uma dieta em janeiro. Vai mesmo? E a gente sempre pensa nas coisas materiais, né? Eu estou falando de uma renovação íntima. Você é egoísta? Você é ciumento ou ciumenta? Tem dificuldade de perdoar? Você se ama? Como é que estão os seus pensamentos? Você já pensou em se suicidar? Sério, você já pensou nisso? E como que você trata os seus familiares, as pessoas próximas de você? Você está aposentado ou você está trabalhando ainda? Se você está trabalhando, você tem ambição, você puxa o tapete do amigo no trabalho para pegar o cargo dele. O que você tem na cabeça? O que você tem na mente? Quais são os seus sentimentos? E como você vê o outro? Como você vê o que está caído? O pobre? Como você vê o mendigo? O que está na rua? Sem nada? Como é que está o seu armário? Está cheio de coisas? Quer fazer caridade, uma caridade boa? Separa algumas camisas e quando passar na rua e ver aquele cara caído, dá uma camisa para ele, um chinelo que você não usa mais. Procura fazer isso como rotina. Quando você se desfizer de coisas, dá para as pessoas que estão necessitando. Agora, não dá aquela roupa esfarrapada, não. Dá uma roupa que ainda está boa, né? Sobrou comida demais, bota numa quentinha, compra aqueles pratinhos de alumínio, quando sair na rua, dá para uma pessoa que está lá caída, né? Esses pequenos gestos, a princípio, podem ser feitos assim, até um pouco forçados,
mas você vai gostar de fazer, você já não faz, né? E se você tem filho, incentive o filho a fazer isso. Que tal isso ser um projeto para esse ano? Como é que estão seus filhos, seus netos, seus sobrinhos? Estão cheios de brinquedos no armário? Pega ele e ensina a dar um brinquedo para uma criança de rua. Ela, a criança, dá. E ela se desapegar daquilo e mostrar para ela, olha, você tem um brinquedo novo, olha só, vou te dar um outro novo. Olha a felicidade que você tem, que aquele menino não tem. E essa criança não vai esquecer desse gesto, do olhar da outra criança, né? Pede para ela dar um abraço também, não é só dar o brinquedo, como quem está jogando, é colocar o sentimento no coração dessa criança. Nós precisamos evangelizar nossas crianças, e esse é um método excelente. E se você não tem filho, mas tem um sobrinho, né? Converse com aquele pai, com aquela mãe para fazer isso. Espalhe essa ideia. Mas voltando então, que tal nós fazermos uma reflexão? Não precisa de ano novo para fazer isso. A gente deveria fazer isso sempre, né? Mas aquilo que Jesus ensinou basicamente é isso, é a transformação. Existe uma parábola que eu gosto muito, é a parábola do bom samaritano. Leia no Evangelho, a parábola do bom samaritano. Então ela é mais ou menos assim. Um homem estava próximo de Jerusalém, descia, né, de Jerusalém para Jericó. Porque Jerusalém é uma cidade mais alta, Jericó fica aqui, ele estava descendo para Jericó, foi assaltado e ficou caído no chão, ensanguentado e desacordado. Aí passa um sacerdote indo para o templo. Olha aquele homem caído e não dá bola, ele fica caído ali. Passa um levita, que também é um sacerdote, indo para o templo de Jerusalém. Não parou, nenhum dos dois parou. Aí vem um samaritano, que era odiado pelos judeus. Olha só como Jesus fazia as coisas, hein? Usou o samaritano. O samaritano para, desce do cavalo, né? Cuida daquele homem, leva ele até uma estalagem, um hotelzinho da época, e fala para o dono, olha, cuida dele, toma tanto, eu vou voltar de viagem daqui a um tempo, devia conhecer o homem da estalagem, né? Se ele custar um pouco mais para você, eu te pago depois a diferença. E essa parábola Jesus deixa quando ele estava conversando com os doutores da lei, justamente do templo, quando Jesus está falando de amar o próximo como a si mesmo. E um dos doutores da lei pergunta, quem é meu próximo? Aí ele deixa essa parábola. E no final ele pergunta, qual deles praticou a lei de Deus, do amor? E eles são obrigados a dizer, o samaritano. E Jesus diz assim, então vai e faz o mesmo. Essa parábola é a síntese do que Jesus espera de nós, do que essa força maior que chamamos de Deus espera de nós. É a síntese da salvação dos justos. Não é a salvação porque eu falo que sigo Jesus, ou porque eu sigo uma religião. É a salvação pela prática do amor, porque só o amor salva. Fora da caridade não há salvação. Aí sim está certo. Não é fora do espiritismo. O espiritismo em si sozinho não salva ninguém. Mas se você entender a mensagem e praticar o amor, isso salva. E o que é salvar? É se elevar. É você quebrar aquele homem velho que vem no erro, na indiferença da dor do próximo, e você se preocupar com o próximo. E você começa a espalhar amor. Você começa a ser referência. Você arrasta os outros pelo exemplo. É o que Jesus fez. Todos os grandes homens da caridade não ficaram conhecidos apenas por falar, mas por praticar. Então, Chico Xavier exemplificou o amor. Divaldo Franco exemplifica o amor. Gandhi, que não é espírita, exemplificou o amor. Madre Teresa exemplificou o amor. Isso é o amor, isso é ser cristão. Então, nessa mudança de ciclo, que nós tentemos mudar pelo amor. Vamos entender que nós somos seres espirituais, que nós fazemos parte de um contexto maior, que essa vida é apenas uma etapa rápida
da nossa vida, porque a vida do espírito é uma só, mas os corpos que a gente ocupa são muitos. Daí a gente falar várias vidas, mas na verdade nós temos uma vida, a vida do espírito. E nós vivemos no plano físico um tempo, no plano espiritual um tempo. Quantos passam pelo plano espiritual sem consciência disso, enlouquecidos, doentes, e depois são levados a reencarnar sem terem consciência de que passaram pelo plano espiritual, porque passaram em sofrimento, em dor, nunca estiveram numa colônia espiritual. E nessa fase de uma humanidade mais evoluída, uma coisa que vai acontecer é a nossa maior consciência de passagem pela vida espiritual, um aproveitamento maior da vida espiritual. Isso tem a ver com o mundo de regeneração. São espíritos que também aproveitam mais quando estão do lado de lá, para aprender, para trabalhar, para servir, e não do lado de lá sofrendo no umbral, que é a realidade de muitos da Terra. Por isso é um mundo inferior. Dá para entender isso? Que até o momento a maior parte da humanidade, quando está no mundo espiritual, está em dor, está sofrendo, não está trabalhando, não está servindo, não está consciente plenamente. E quando está trabalhando no mal, ao contrário, porque se vê lá da maneira que se vê aqui, não vê o alto, não expande a consciência, não expande a mente. Então que esse ano novo seja um ano de expansão de consciência, de uma visão mais ampla sobre a vida, para a gente quebrar essa coisa do homem velho, né? Que não consegue entender o que faz aqui na vida. Então, o tempo todo, nós temos a espiritualidade superior nos falando, nos chamando à responsabilidade. Jesus é, sim, o governador espiritual do planeta. E Jesus não está voltado aos cristãos apenas. Tirem isso da cabeça, né? Jesus é o Jesus de todos, mesmo daqueles que não entendem, mesmo daqueles que não acreditam nele. Ele é o governador do planeta. Então, se nós temos hoje mais de 1 bilhão de chineses que não seguem Jesus, mas Jesus acompanha cada um deles. Eles são chineses agora, nessa encarnação. Eles já tiveram em outros povos, em outras culturas. Um dia vão reencarnar. E o fato de não serem cristãos não quer dizer que não existam muitos chineses muito bons. Que coisa é essa? Quer dizer que só os cristãos são salvos? Só os cristãos estarão bem no reino dos céus, como queiram, né, entender a vida posterior? Não, é quem ama. Então, quantos chineses, quantos ateus, quantos indianos não estão espiritualmente bem porque seguem a lei do amor? Agora, é uma vergonha para quem se diz cristão e tem toda a lei na sua frente, não seguir essa lei, ainda cometer erros, né? Serem pessoas ruins. Então, o mundo é um mundo que seguiu muitas religiões, muitas crenças, mas que não seguiu o amor. Não todos. Alguns já seguiram, né? Eu vou passar um vídeo que eu já passei antes, de Valdo Franco, no 3º Congresso da Federação Espírita Brasileira, no ano de 2010. E ele está falando e se aproxima Bezerra de Menezes. Quem já estudou a mediunidade, nós já falamos sobre mediunidade aqui, sabe que um espírito não entra no outro, não existe isso. O médium, o espírito se aproxima e é uma ligação mental, perispírito com perispírito, a aura com aura. E o médium que tem uma anteninha lá no cérebro, na pineal, a glândula pineal, ele sente o outro espírito se aproximar e ele consegue deixar que o espírito penetre nos seus pensamentos e ele então traduz o pensamento daquele outro espírito. E se essa ligação é muito forte, dá a impressão mesmo que o espírito entrou, mas não entra. Ele se acopla mentalmente. Então, nessa mensagem, o doutor Bezerra de Menezes, para quem não sabe, foi o Zaqueu lá da Bíblia, né, que Jesus esteve na casa de Zaqueu. Procurem isso no Evangelho. Esse Zaqueu é o doutor Bezerra reencarnado. Vai deixar uma mensagem sobre esse momento da transição. Uma mensagem muito importante.
da nossa necessidade de nós sermos fiéis a Jesus. Porque principalmente quem está no Brasil, quem está no Espiritismo, assumiu o compromisso com Jesus, foi direcionado para ter contato com essa mensagem mais ampla sobre a vida espiritual. Então assistam Dr. Bezerra falando através do Divaldo. É uma mensagem que eu já mostrei antes, mas que vale a pena para quem não assistiu. E para quem assistiu, tentar prestar atenção a essa mensagem com um outro olhar. Penetrem nas palavras do Dr. Bezerra, fechem os olhos e deixem que ele fale no coração de vocês. E voltamos já já para continuar. Estamos agora em um novo período. Estes dias assinalam uma data muito especial. A data da mudança do mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. A grande noite que se abatia sobre a terra, lentamente cede lugar ao amanhecer de bênçãos. Retroceder não mais é possível. Firmastes, filhas e filhos da alma, um compromisso com Jesus antes de mergulhares na indumentária carnal, de servi-lo com abnegação e devotamento. Prometestes que lhe seríeis fiel, mesmo que vos fosse exigido o sacrifício, alargando-se os horizontes deste amanhecer que viaja para a plenitude do dia. Exultemos juntos, os espíritos desencarnados e vós outros que transitais pelo mundo de sombras. Mas além do júbilo que a todos nos domina, tenhamos em mente as graves responsabilidades que nos exornam à existência no corpo ou fora dele. Deveremos reviver os dias inovidáveis da época do martirológio. Seremos convidados não somente ao aplauso, ao entusiasmo, ao júbilo, mas também ao testemunho. O testemunho silencioso nas paisagens internas da alma. O testemunho por amor àqueles que não nos amam. O testemunho de abnegação, no sentido de ajudar aqueles que ainda se comprazem em gerar dificuldades, tentando inutilmente obstaculizar a marcha do progresso. Iniciada a grande transição, chegaremos ao clímax, e na razão direta em que o planeta experimenta as suas mudanças físicas, geológicas, as mudanças morais são inadiáveis. Que sejamos nós aqueles espíritos espíritas que demonstremos a grandeza do amor de Jesus em nossas vidas. Que outros reclamem, que outros se queixem, que outros debaterem,
que nós outros guardemos nos refolhos da alma o compromisso de amar e amar sempre, trazendo Jesus de volta com toda a pujança daqueles dias que vão longe e que estão muito perto. Jesus, filhas e filhos queridos, espera por nós. Que seja o nosso escudo, o amor, as nossas ferramentas, o amor, e a nossa vida, o hino de amor, são os votos que formulamos os espíritos espíritas aqui presentes e que me sugeriram representá-los diante de vós. Com muito carinho, o servidor, o mínimo e paternal de sempre, Bezerra. Muita paz, filhas e filhos do coração. Então, pessoal, esse é o Dr. Bezerra de Menezes, falando através do Divaldo e nos deixando uma mensagem muito séria, né, de reflexão, falando isso, ó, prometestes que serias fiel. Vocês lá do lado de lá, antes de encarnar, foi projetado que vocês seriam conduzidos para o Brasil, um país cristão. Vocês teriam contato com o Consolador que Jesus prometeu, com o Espiritismo, para tentar sensibilizar vocês. E vocês prometeram que seriam fiéis a essa mensagem do amor e que vocês iriam se esforçar mais para a sua transformação. Aí é o que eu pergunto para vocês, eu pergunto o tempo todo para mim. Será que eu estou me esforçando mesmo para me transformar? Porque é fácil falar aqui, né? Estou falando para vocês, será que eu coloco em prática para mim? Eu tenho que colocar em prática para mim. Porque senão eu sou um hipócrita, estou aqui simplesmente repetindo algo que eu estudei e sei, e se eu acredito nisso, não vou aplicar para mim? Não é fácil, nós somos muito imperfeitos, né? Mas e vocês estão colocando em prática? Para vocês, estão se esforçando? Essa é a grande questão. E muita coisa está acontecendo no mundo, minha gente, muita coisa vai acontecer. Além das mudanças geológicas que o Dr. Bezerra fala, mudanças físicas, as mudanças morais, essas que são dentro de nós, essas são inadiáveis. Vamos aproveitar o tempo. Porque houve um planejamento espiritual para todo mundo, para vocês e para cada pessoa que vocês conhecem do mundo inteiro. Todo mundo nasceu no país certo, na cultura certa, na família certa. E quem tem contato com o Espiritismo tem um tesouro. Claro, o que está fazendo com esse tesouro? Porque a mensagem de Jesus, na essência, é o cristianismo primitivo sendo vivido novamente. Mas quem é que está vivendo isso intimamente de verdade? Essa é a grande questão. Eu vou ler alguns trechinhos aqui dessa obra A Caminho da Luz, já leram? Maravilhosa, do Espírito Emmanuel, psicografia do Chico Xavier. E ele vai dizer aqui o seguinte: a realidade é que a civilização ocidental não chegou a se cristianizar. Aí ele vai dar alguns exemplos, né? Na França temos a guilhotina, a forca na Inglaterra, o machado na Alemanha e a cadeira elétrica na própria América da Fraternidade e da Concórdia. Isto para nos referirmos tão somente às nações supercivilizadas do planeta. A Itália não realizou a sua agressão à Abissínia em nome da civilização cristã do Ocidente. Não foi em nome do Evangelho que os padres italianos abençoaram os canhões e as metralhadoras da conquista. Em nome do Cristo espalharam-se nestes 20 séculos todas as discórdias e todas as amarguras do mundo. Mas é chegado o tempo de um reajustamento de todos os valores humanos.
Se as dolorosas expiações coletivas preludiam a época dos últimos ais do Apocalipse, a espiritualidade tem de penetrar as realizações do homem físico, conduzindo-os para o bem de toda a humanidade. O Espiritismo, na sua missão de consolador, é o amparo do mundo neste século de declives da sua história. Só ele pode, na sua feição de cristianismo redivivo, salvar as religiões que se apagam entre os choques da força e da ambição, do egoísmo e do domínio, apontando ao homem os seus verdadeiros caminhos. E ele vai prosseguir aqui numa mensagem maravilhosa. Eu vou ler só mais um trechinho. No seu manancial de esclarecimentos, poder-se-á beber a linfa cristalina das verdades consoladoras do céu, preparando-se as almas para a nova era. São chegados os tempos em que as forças do mal serão compelidas a abandonar as suas derradeiras posições de domínio nos ambientes terrestres. E os seus últimos triunfos são bem o penhor de uma reação temerária e infeliz, apressando a realização dos vaticínios sombrios que pesam sobre o seu império perecível. Ditadores, exércitos, hegemonias econômicas, massas versáteis e inconscientes, guerras inglórias, organizações seculares, passarão com a vertigem de um pesadelo. A vitória da força é uma claridade de fogos de artifício. Toda a realidade é do Espírito e toda a paz é do entendimento do reino de Deus e de sua justiça. E ele segue falando que a Terra vive agora o crepúsculo de uma nova era. No Apocalipse, que é um texto complexo, cheio de simbolismos, o apóstolo João tem as visões do futuro que são dadas a ele por Jesus. É a primeira frase do Apocalipse, capítulo 1, revelação de Jesus ao apóstolo João. E no finalzinho do Apocalipse fala da Nova Jerusalém, que vai descer dos céus. E muita gente pensa que será que vai descer uma cidade do céu? Isso é um simbolismo. A terra vai se transformar. Depois da vinda daquele Consolador e da separação dos espíritos violentos, a terra vai conhecer uma nova realidade. A tendência é as pessoas se espiritualizarem. Olha o que eu estou falando, não é virar espírita, pode até acontecer, mas é se espiritualizarem. Vão entender a mensagem espiritual de Jesus. Daí a contribuição do Espiritismo para isso. E os espíritos que ficarem aqui, eles vão construir uma nova terra. Essa é a Nova Jerusalém, que está lá no capítulo 21 do Apocalipse. Então, muita gente não se dá conta da importância do momento que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um momento ímpar, minha gente, um momento muito especial de extremas mudanças. E eu vou passar mais um videozinho que serve para reflexão, que é como se fosse uma passagem pela história, desde o homem primitivo até essa era espacial e essa nova Jerusalém, esse mundo de regeneração que está vindo aí e que já está construído dentro de algumas pessoas que já vivem a regeneração. Então assistam esse vídeo, é rapidinho, e voltamos já já para concluir.
Então, esse vídeo, que é um vídeo do estudo da Gênese, que nós fizemos anteriormente, nós retratamos os 6 dias da criação, né, simbolicamente. São períodos que a Terra passou. E agora nós estamos num período de um fim de um ciclo que está se encerrando para se iniciar um outro ciclo da regeneração. Qual é o ciclo que está se encerrando? É o da dor. Quem é que causa dor ao homem? É Deus? Não. Quem causa dor ao homem é o homem. Nós causamos a dor a nós mesmos e ao outro quando nos afastamos da lei de amor. Quando a gente quer ter mais do que o outro, quando nós queremos ser melhor do que o outro, quando nós queremos dominar o outro. Isso acontece às vezes dentro de uma família, isso acontece entre nações. Então nós temos ainda na Terra nações montadas em cima de milhares de bombas atômicas. Como isso será desfeito? É inadmissível pensar no mundo de regeneração cheio de bombas atômicas. O que vai acontecer? Não sei, mas eu sei que vai acontecer. E quando os espíritos tiverem uma condição moral, vivenciarem o amor, eles mesmos vão querer afastar essa situação de guerra. Então o mundo vai entrar numa nova fase, um momento de turbulência, de incerteza. Daí a necessidade da fé, da força interior, da necessidade de buscarmos a Deus, a Jesus, de nos reforçarmos no nosso lado mental, emocional, espiritual. Todo mundo precisa disso. Então, arrumem um tempo para você. É o que eu falei. Arrumem tempo para analisarem sua vida e para vocês se fortalecerem na fé, numa fé raciocinada, conectados com a espiritualidade maior. Não fiquem sozinhos, porque Deus não abandona ninguém, a espiritualidade não abandona ninguém, nós é que abandonamos. Então é hora de voltar para a casa do Pai, lembrando a parábola do filho pródigo. É hora de nós assumirmos esse compromisso de sermos fiéis ao amor. É isso que o Dr. Bezerra quis dizer. Fiéis a Jesus, fiéis no amor, fiéis ao que ele ensinou, porque Jesus está entre nós, ele preside essa transição. Então que nesse ano novo, esse novo ciclo, nós possamos nos renovar por dentro e que possamos ser um polo de luz junto aos nossos amigos, às nossas famílias. Não esqueçam quem vocês são filhos de Deus, tá bem? E o MAP está aí para receber a todos, nos trabalhos, nos tratamentos e nesses programas que ficam gravados, não só os meus, dos meus amigos. Um abraço para todos eles. Um beijo para todos os trabalhadores do MAP, a todos vocês que assistem esses programas e esse daqui. Minha gratidão, meu abraço e meu desejo que a gente consiga viver e construir um mundo melhor. Começa dentro de nós, tá? Então, quem quiser participar desse trabalho de forma mais intensa, venha para o MAP, tá bem? Então, que Jesus abençoe a todos. Francisco, Fabiano, paz e bem, paz e luz, paz, muita paz e um feliz ano novo para todos.